Jó 1, versículo 6 adiante. E diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás. Então entraram eles. E então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por elas. E disse ao Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque não há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e que se desvia do caminho e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus? De balde? Porventura tu não cercasse de proteção a ele e a sua casa e a tudo quanto tem a obra de sua mão? Abençoar o teu gado se tem aumentado na terra, mas estendendo a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemar contra ti e na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, somente contra ele não destalha na tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que a gente vemos aqui, né, meus irmãos, que Satanás ele está para acusar, né? Satanás ele viu que naquele momento que os anjos se apresentavam para o Senhor, ele também vem junto. Por quê? Porque o Senhor, ao perguntar a Satanás: observaste meu servo Jó? Então, nunca ele quis dizer que Jó só servia a Deus pelos bens que ele tinha. Jó só servia a Deus pelo que o Senhor proporcionava a ele. Porque a Bíblia fala que Jó era um dos homens mais ricos que existia naquela cidade. E ali Satanás falou com o Senhor que se o Senhor tocasse de tudo que Jó tinha, que Jó deixava de servir ao Senhor e ainda blasfemava contra ele. E nós podemos ver também que o Senhor falou com ele. Então, pelos olhos da fé, eu vejo que o Senhor, ele quis um desafio a Satanás. Porque como ele veio para acusar, ele veio também, na hora que o Senhor apresentou Jó para ele, como um servo temente e que se desviava do mal, ele quis abater logo com o Senhor, porque que Jó estava naquela situação, porque o Senhor proporcionava tudo para ele. Que o diabo não tocava em Jó, porque o Senhor não deixava. Então o Senhor falou com ele: vá, toca em tudo que Jó tem. Você só não tem direito de tocar em Jó. E ali o Senhor, ali Satanás saiu da presença do Senhor, e com poucos tempos depois chegou a notícia. Chegou a notícia que o vento tinha passado e tinha matado os animais. Se nós for observar a igreja, Jó teve 5 perdas na vida dele. Teve primeiro os bens materiais. Jó teve os filhos dele. Você imagine só uma mãe e um pai chegar na sua casa e ver 10 caixões numa sala. Como é que a gente não ia se sentir? Aí Jó teve a perda também da esposa, porque a esposa não confiou no Deus que ele servia. A esposa falou: Jó, amaldiçoa este Deus e morre. E ele responde para ela: por que as coisas boas do Senhor você quis e o mal você não quer aceitar? Jó também perdeu seus amigos, que ao estar naquela situação, os amigos virou para ele e falou: Jó, qual foi o pecado que você cometeu para você estar numa situação dessa? Ele não cometeu pecado nenhum. Porque para os olhos humanos, qualquer coisa que acontece na nossa vida é algo que a gente cometeu, é um pecado que a gente cometeu.
E por último, Jó teve a perda da saúde. Hoje eu estava escutando um pastor pregar sobre Jó, e ele falou que de longe você poderia sentir o cheiro que exalava de Jó. Imagina uma cidade não ter cheiro de feita, você de longe você sentiu o cheiro que vem de uma pessoa. Imagine só a situação. Em momento nenhum, quando Jó teve essas perdas todas, em momento nenhum Jó abriu a tua boca e blasfemou contra o Senhor. Pelo contrário, quando chegou a notícia que os filhos de Jó tinham morrido, Jó se lançou na terra e adorou. Porque mesmo na tribulação, mesmo nas lutas, Satanás achou que tinha vencido por ele ter tirado tudo de Jó. Mas pelo contrário, Jó se rasgou as suas vestes, lançou-se no chão e lançou e adorou ao Senhor, porque nós não somos diferentes do dia de hoje. Mesmo que estamos em luta, mesmo que estamos em prova, mesmo que a gente perdemos um ente querido que a gente amamos, mas em momento nenhum nós temos que questionar com o nosso Deus. Pelo contrário, nós possamos ter a visão de Jó, mesmo na tribulação, mesmo na luta, mas nós temos que adorar o Senhor, porque o Senhor, Ele nos o Senhor, Ele nos providencia, né? De tudo que a gente precisa. E para fechar a palavra, o Senhor fala também que Jó recebeu tudo em dobro o que Satanás tomou dele. Porque Jó achou que ele tomando tudo, Satanás achando que ele tomando tudo de Jó ia blasfemar e ia abandonar o Senhor. Pelo contrário, Jó se chegou a cada vez mais para perto do Senhor, e o Senhor providenciou o dobro para Jó. E assim agradeço minha rica oportunidade em